Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra em Gênesis, capítulo 3, verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Que Deus revele a sua palavra e oriente tudo nesta manhã. Este versículo é conhecido como o proto-evangelho, ou a mensagem inicial do evangelho em termos de história, e fala de Satanás, da raça humana contaminada pelo pecado, de Jesus Cristo, a semente da mulher, o Deus encarnado, que veio para a história a fim de realizar a obra salvadora, projetada por Deus antes da fundação do mundo. O texto de Gênesis 3,15 fala do nascimento de Cristo, da sua crucificação, da nossa crucificação com Ele, fala da destruição do pecado e do golpe mortal na cabeça de Satanás, na cruz. Tudo isto, irmãos, está latente neste texto, chamado por alguns de proto-evangelho, ou a mensagem inicial do evangelho. Ele contém a primeira promessa de Cristo e da redenção através dele. Historicamente, irmãos, o pontapé inicial da obra do evangelho foi dado aqui neste texto. E tudo mais, a partir desse momento, pode ser visto como uma progressiva exposição deste versículo. Cristo se encarnou para realizar uma eterna salvação que envolvia a sua morte como Cordeiro de Deus e a morte dos pecadores no Cordeiro de Deus para o pecado. Proto significa início, primeiro. Evangelho do grego evangelion significa boa nova, boa notícia, boa mensagem. Que boa mensagem Deus tem para nós? Que boa notícia Deus tem para nós? O que é essa coisa nova? Vejamos o que Paulo diz acerca do Evangelho em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vou pensar rapidamente alguns pontos acerca do Evangelho de Deus. Notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado. Veja bem aqui. Paulo pregava o Evangelho repetidamente. A mensagem de Paulo era uma só: o Evangelho. Onde temos que pregar o Evangelho, irmãos? Em todo lugar e para todo ser humano, no mundo e na igreja. Aqui Paulo estava falando, pregando para os irmãos. Paulo não se preocupava com o que pregar amanhã, depois de amanhã. O que vou pregar para aquele grupo? O que vou pregar para aquela pessoa? Deus já me deu a mensagem para todas as ocasiões. O Evangelho. Ele não se preocupava em apresentar coisas novas, mas a boa nova. Isso bastava. Primeiramente, prioridade total, Paulo se interessava no Evangelho, Primeiramente, vos entreguei o que também recebi, porque é uma questão de experiência. Se você tem o Evangelho, você entrega o Evangelho. Se você não tem, você não entrega, não é? Você não tem, vai entregar o que não tem. Então, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Os versos 3 e 4, que já foram lidos. Irmãos, o Evangelho de Paulo era, como você viu, segundo as Escrituras. Não era algo bolado por ele, não era algo inventado por ele. Aqui é dito que era segundo as Escrituras. Em que consiste o Evangelho que é segundo as Escrituras? Aqui diz que consiste na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Envolve também o sepultamento de Jesus Cristo. Está nítido aqui no texto. Mas o que é essa boa mensagem, essa notícia, essa coisa nova que Deus apresenta no Evangelho? O que é? Sabe, aquela morte, porque você viu que o Evangelho é segundo as Escrituras. Então, o que as Escrituras dizem a respeito do Evangelho que nos envolve? O que? Aquela morte
era a minha morte. A palavra diz isto. Aquela ressurreição de Cristo, irmãos, era a nossa ressurreição juntamente com Ele. Então as Escrituras afirmam: eu morri, eu estou em Cristo. A palavra diz isto, irmãos. Eu estou em Cristo, morri com Ele, ressuscitei com Ele. A partir da ressurreição, Ele vive em mim. É a coisa nova. É o Evangelho. É o Evangelho. O qual, falando do Evangelho, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Os versos 2 e 3. Irmãos, fora deste Evangelho não existe salvação. Aqui diz que pelo qual sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tem anunciado. O que significa isso? Se vocês creram, foram salvos e vão continuar firmes no Evangelho. Irmãos, se continuar firme, você creu, foi salvo e continua firme no Evangelho. Você não larga o Evangelho. Agora, a permanência no Evangelho não é para ser salvo, mas porque você foi salvo por Ele. O Evangelho é eterno. Apocalipse, capítulo 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo. João diz aí: eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para anunciá-lo aos que habitam sobre a terra. Evangelho eterno significa que é muito antes de qualquer coisa, irmãos, e que continua para sempre. Então a palavra proto-evangelho, que eu usei no início, mencionei no início desta mensagem, define a primeira comunicação de Deus com os homens através do Evangelho. E vamos analisar alguns versículos em Gênesis capítulo 3 e também capítulo 4, que tratam dessa comunicação de Deus com os homens, abordando o Evangelho. Vejamos primeiramente Gênesis 3, versos 6 a 13. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. E tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela.
Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te dei ordem que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O que se segue, irmãos, imediatamente após a entrada do pecado, é algo terrível. O pecado gerou uma natureza pecadora no interior deles, do casal, Adão e Eva. O pecado, gerou essa natureza dentro deles. Eles cometeram o pecado e se tornaram produtores de pecado. Quando o pecado entrou no homem, nasceu dentro do homem a árvore da iniquidade, que produz pecados. O fruto do pecador é o pecado. Essa condição é a condição de todos que descendem de Adão. O pecado, irmãos, é o que é de mais nojento, maligno e contrário à natureza de Deus. O pecado não é algo externo à pessoa, é um poder instalado dentro do pecador, é a sua própria natureza. Isaías capítulo 57, o versículo 4, Isaías descreve essa natureza pecadora de uma maneira horrível. De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão e descendência da falsidade? É isso mesmo, irmão. Isaías caracteriza os pecadores como criança rebelde que abre a boca e mostra a língua para Deus, não é? Faz careta, horrível. A coisa está lá dentro e é feia. O pecado, ao ser instalado dentro do homem, desmantelou a comunhão do homem com Deus. Irmãos, foi perda total da comunhão e também da aptidão para a comunhão. Você ouviu a leitura? O texto falou: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se. Viu aqui? Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Guarde bem isto: presença do Senhor. Irmãos, a coisa mais terrível
para um pecador é a presença do Senhor. Ele não suporta a presença do Senhor, e nem poderia, não é? Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Veja bem, medo, e me escondi. Versos 8 e 10 de Gênesis 3, né? Irmãos, ao invés de comunhão, passou a ter medo. Quem tem medo de alguém não pode desenvolver comunhão nenhuma com esta pessoa, irmãos. Se você desconfia de uma pessoa, você pode até ter alguma forma de relação com ela, mas jamais intimidade e comunhão. Esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Irmãos, tem muita gente escondida de Deus em muitos lugares, lugares agradáveis, porque jardim é um lugar agradável. Só espero que você hoje aqui, neste culto, nesta reunião, não esteja escondido de Deus. A relação do pecador com Deus é a mesma de um criminoso com um policial honesto. O bandido não procura, irmãos, naturalmente, as autoridades honestas. O rato não brinca naturalmente com o gato. Só no desenho animado, né? No desenho animado dá certo, mas aqui não. Dentro do homem, no pecado, há uma aversão natural por Deus, desde pequenininho. O pecador, irmãos, não gosta de Deus, gosta de religião para Deus. Ele constrói uma religião em torno de Deus, incrível, mas Deus mesmo ele não gosta. Com a ajuda do diabo, eles inventaram a religião para substituir o evangelho e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis 3, 7. Irmãos, eles costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. São as primeiras obras humanas visando salvação. A tendência natural do pecador é justificar o pecado e não ser liberto dele. Veja bem, Adão culpou Eva e descreveu como a mulher que me deste, no verso 12. Por tabela, ele estava culpando também Deus. A mulher que tu me deste. A mulher também arranjou uma justificativa, jogando toda a culpa na serpente. Quer dizer, em outras palavras, tivemos os nossos motivos para agir assim. Irmãos, a mente humana é muito criativa quando se trata de mecanismo para se justificar do pecado, e começa desde criança. A coisa importante no texto, eu sei que você já viu, já percebeu, a coisa importante aqui é que Deus foi atrás dos fujões, fazendo tudo e dando tudo
para a salvação deles. Se Deus não tivesse, irmãos, ido atrás do homem caído no pecado, ele não teria buscado o Senhor por iniciativa própria. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 3, o verso 21, você pode confirmar aí. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus providenciou um meio para trazê-los de volta à sua comunhão preciosa. Deus fez 3 coisas neste versículo, irmãos. Primeira, sacrificou 2 animais, pelo menos, porque o texto diz peles. Fez uma roupa oriunda da morte dos animais. E vestiu-os com aquela roupa nova que ele próprio fez. Você vê o evangelho nisto? Vê? O sacrifício feito por Deus estava apontando para o sacrifício de Cristo na cruz, irmãos, onde ele morreu e fez os pecadores morrerem com ele para o pecado, a fim de receberem a sua vida na ressurreição juntamente com ele. O capítulo 4 de Gênesis começa mostrando o nascimento dos 2 primeiros filhos de Adão e Eva e como eles se relacionaram com o Senhor. Um deles, Caim, seguiu o caminho da religião e o outro foi pelo caminho do evangelho dado por Deus. Temos 2 modelos: o modelo religioso, portanto maligno, e o modelo do evangelho. Vamos ouvir inicialmente a leitura de Gênesis 4, 1 a 7. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Eu vou me deter no verso 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Esta é a versão que o irmão leu.
Aqui eu uso Almeida Corrigida Fiel. E se procederes bem, não é certo que serás aceito. Esta é a Almeida atualizada. Se você fizer o bem, não será aceito. Essa é a NVI, a versão chamada NVI. É a pior. Eu acho que ela não é boa, porque dá a entender que se Caim tivesse feito o bem, seria aceito, e o contrário também é verdadeiro. Mas isto não é evangelho, irmãos. A palavra de Deus afirma categoricamente que não há bom nenhum sequer, não há quem faça o bem nenhum sequer. Ela afirma isso no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Logo, Caim também estava impedido de realizar o bem. Ele e todo mundo. Como Deus apresentaria a Caim a oportunidade de ser aceito fazendo o bem, se fazer o bem era impossível? Tudo indica, irmãos, que este texto enfoca a maneira correta de ser aceito por Deus. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ou conforme traduz a versão dos 70 ou Septuaginta, assim chamada: se ofereceres corretamente. Eu gosto. Se ofereceres corretamente. Não está enfatizando proceder, nem obras, mas a oferta que tinha sido oferecida. Entende? Se oferecer corretamente, não é aceito, não é certo que serás aceito. Se fizeres bem, está relacionado, irmãos, com a oferta. Com a oferta. Isto tem fundamento na palavra. Hebreus capítulo 11, verso 1 e o verso 4. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O verso 1 definiu a fé para nós, e o verso 4 fala do sacrifício de Abel. E diz aqui: pela fé, guarde bem isto, irmãos, pela fé, Abel ofereceu a Deus, a versão aí disse maior sacrifício, né? Mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, não é? Ele não se justificou, ele foi justificado, tendo a aprovação de Deus, preste atenção, quanto às suas ofertas. Então o texto aqui não deixa dúvida. Não havia fé em Caim. Irmãos, Caim repetiu Adão e Eva.
mas não a Deus. Ele trouxe do fruto da terra, assim como os seus pais, tentaram curar os seus males com folhas de figueira. Abel repetiu Deus, pela fé, lógico. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Abel estava afinado com o sacrifício do cordeiro imolado antes da fundação do mundo. O texto sagrado diz, falando de Cristo, do sacrifício de Cristo, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, isto é, o cordeiro imolado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, veja bem, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Quando Deus fundou o mundo, irmãos, o cordeiro já estava sido imolado, já havia sido imolado. O mundo começou depois do cordeiro. A primeira providência foi essa. O cordeiro foi imolado antes de Gênesis 4, antes de Gênesis 3, antes de Gênesis 2, antes de Gênesis 1. Irmãos, Abel não ofereceu aquele sacrifício fanaticamente. O que é um fanático, irmãos? É alguém que faz sem saber o que está fazendo. Caim, sim, era um fanático religioso. Não sabia o que estava aprontando. Abel tinha base para fazer o que fez. O próprio Deus deu essa base quando sacrificou animais para vestir o casal. Abel não fez porque de repente deu na telha, de oferecer uma ovelha ao Senhor. De repente me deu vontade de oferecer uma ovelha para o Senhor, eu vou lá oferecer. Não, irmãos. Abel estava enternurado por essa revelação. Ele estava iluminado por este conhecimento, assim como nós estamos aqui. Ele captou, irmãos, pela iluminação espiritual, o sentido eterno da morte do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Motivado por isso, ele ofereceu um sacrifício que apontava para Cristo, que mais adiante viria e morreria numa cruz, nos levando a morrer com ele. Abel estava engravidado dessa ideia, irmãos. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O que é o pecado? O texto aqui usa a palavra pecado. O que é o pecado? Pecado aqui é pecado mesmo. É pecado mesmo. Não precisa pensar em outra coisa, não. Irmãos, o pecado aqui é o pecado estabelecido dentro de Caim. Refere-se à natureza de Caim. A natureza que ele recebeu de Adão, viu? E que só sai
através da morte de Cristo e a nossa em Cristo. E foi exatamente esse conhecimento, não é, que Abel teve. É a natureza pecaminosa, viu, irmãos, de onde brotam todos os desejos pecaminosos que se tornam em ações perversas. A ira, não é? O ódio, a raiva de Caim, que Deus logo disse para ele que ele teria que dominar, e que se transformou no primeiro assassinato da história humana. Ele diz aqui, o pecado, vamos voltar lá para Gênesis 4, verso 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O que significa a porta? Diz aí que o pecado está à porta, jaz à porta. E a porta diz do lugar que se exercia na antiguidade o domínio político ou religioso ou social de uma cidade, como se lê em Jó: quando eu saía para a porta da cidade, e na rua fazia preparar a minha cadeira, os moços que vinham e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. Jó 29, verso 7. Ou seja, estar à porta, irmãos, diz do lugar onde se dá o exercício do poder, do domínio, e não da iminência de algo que está para acontecer. Segundo os estudiosos acerca de Jó, ele deve ter vivido no final do capítulo 11 de Gênesis, portanto antes de Abraão. Então, é um costume antigo, muito antigo. A expressão "o pecado jaz à porta" refere-se ao domínio que o pecado exerce sobre os homens alienados de Deus, desde a queda. E sobre ti será o seu desejo. Aqui o pecado é o Senhor, ele exerce domínio. Jesus também disse: quem comete o pecado é escravo do pecado. Ele é o Senhor. Parece que é isso que quer dizer o pecado jaz à porta. Mas sobre ele deves dominar. Dominar sobre o quê? Sobre este desejo, não é? Esta natureza que é a fonte dos desejos pecaminosos. Irmãos, eu pergunto: é possível ao ser humano caído, pecador, dominar a sua natureza? Não! A palavra de Deus mostra que não. Mas Deus diz. Como que Deus diz para Caim fazer uma coisa que não tem jeito? Eu sempre digo isto aqui, irmãos: Deus não joga palavras fora, Deus não conversa abobrinha. Como que podemos dominar
aqui, como Deus diz sobre o pecado. Irmão, só tem um jeito. Só tem um jeito. A morte de Cristo e nossa morte com Cristo. Só quando somos integrados no sacrifício de Cristo é que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Só tem um jeito de vencer o pecado, é morrendo para o pecado. É isso que Abel creu e apostou. Viu? Tanto é que as Escrituras dizem que Abel fez isto pela fé. Ele ofereceu pela fé. Irmãos, Abel não viu nem sentiu, mas creu e experimentou essa vitória. E o resultado foi a sua justificação. Quem morreu está justificado do pecado. A morte com Cristo é a base. Minha morte com Cristo é a vitória sobre o pecado. Abel, ao fazer aquele sacrifício, prestem muita atenção. Abel, ao fazer aquele sacrifício, ele se integrou no sacrifício pela fé. E é a maneira de vencer o pecado. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, 1 e 2. O pecado já exercia domínio sobre Caim, mas Deus lhe disse que ele poderia vencê-lo. De que maneira, irmãos? Ele poderia vencê-lo se integrando também no sacrifício do cordeiro, como o seu irmão fez. Mas Caim não deu mínima para isso e continuou debaixo do tacão do pecado. Deus estava falando e ele quebrando o pau no ouvido. Viu? E o desejo da velha natureza se expressou. E aconteceu então o primeiro crime de homicídio da história da humanidade. Depois de cerca de 6.000 anos, a coisa se repete igualzinho, irmãos. Tudo isto mostra que Deus havia... O que eu vou dizer agora aqui, irmãos, é muito importante. É muito importante. Deus não escolheu a forma que Caim ofereceu. Não escolheu. Deus escolheu e ensinou a forma que Abel ofereceu. Porque temos religião e temos evangelho. Tudo isto mostra que Deus havia escolhido a maneira, ou escolhido a maneira pela qual o homem poderia chegar a Deus e também alcançar a solução do seu pecado. Viu? E essa maneira é a morte do Cordeiro de Deus, escolhida antes da fundação do mundo, não é? No qual os pecadores foram identificados e integrados. Nesta morte Deus nos integrou. Abel estava, irmãos, por Deus integrado na oferta que ofereceu. É por isso que Deus aceitou Abel. E é pela mesma razão que ele não aceitou Caim. Deus aceitou Abel na oferta, assim como ele nos aceita em Cristo. Para ele nos aceitar, primeiro ele tem que nos integrar no sacrifício do seu filho. Foi o que aconteceu. Essa é a razão porque Cristo nos atraiu, irmãos, para o seu corpo na cruz. Fora dessa integração, sequer podemos nos aproximar de Deus. Isso fica nítido quando Deus diz lá em Hebreus que Abel
ofereceu pela fé. Ora, meu irmão, como que ofereceu pela fé cegamente? Não existe. Nós só podemos ter fé se nós temos conhecimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eles ouviram a palavra. Senão não teria sido pela fé. Quem não ouviu a palavra foi Caim, que foi oferecer as suas ofertas do seu jeito, do jeito dele. Porque é assim que o homem velho faz mesmo, irmãos. Ele tenta fazer do seu jeito, da sua maneira, e não da maneira que Deus. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Caim era um incrédulo e rejeitou a instrução e fez do seu próprio jeito. Ele praticou um ato religioso. Religião é o que o homem faz para chegar a Deus. Evangelho é o que Deus fez para levar o homem a Deus. Abel praticou um ato evangélico no verdadeiro sentido do que é evangélico, Abel acreditou no mandamento divino e ofereceu um sacrifício de animal, de ovelha, que apontava para Cristo crucificado, que tira o pecado do mundo, demonstrando assim a sua fé e recebendo justificação da parte de Deus. Irmãos, Abel permaneceu como testemunho do que é essencial, E o que é essencial é a nossa integração pela fé no sacrifício de Cristo, Diz assim que depois de morto ainda fala, porque está falando do sacrifício de Cristo, nossa morte com Ele. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Gênesis 4:9. Irmãos, o pecador, ao pecar, normalmente tenta resolver sozinho o seu pecado. Normalmente ele faz isso de 3 formas: encobrir ou esconder o pecado, transferir a culpa para outrem, ou para as circunstâncias, ou ainda ignorar o pecado. Quando Deus confrontou Caim com o seu pecado, ele tentou as 3 formas, as 3 coisas. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Não sei, foi uma tentativa de esconder e também ignorar. Sou eu o guardador do meu irmão? Vemos nessa fala a tentativa de transferir a culpa, como que se ele não tivesse nada a ver com o acontecido. Veja, ele está transferindo a culpa, irmãos. Foi ele que falou com o seu irmão Abel e combinou o passeio no campo. Foi ele. Gênesis 4:8 diz que foi Caim que convidou o seu irmão. Não é? No mínimo, teria que dar satisfação. Ele era o suspeito número 1. Caim foi evasivo em sua justificativa. Então disse Deus, então disse Caim ao Senhor: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Gênesis 4, verso 13. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, ao lado oriental do Éden. É o versículo 16. Irmãos, o pecado tornou-se ainda em maior maldição para Caim. O pecado é uma maldição na vida do pecador. Maldição que gera mais maldição, e cada vez mais.
Isso vale para todos os pecadores. Caim saiu da presença do Senhor para formar uma sociedade ímpia, com o seu dono, com o seu sócio, o próprio Satanás. Vamos ler aqui os últimos versículos. Isaías capítulo 1, versículo 13 e 14. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Deus não pode nos aceitar com iniquidade, não é? Você encontra pregador dizendo que Deus aceita, mas vai o pregador e o seu ensinado para o mesmo inferno, porque aqui Deus está dizendo outra coisa. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Eu não suporto vocês, nem o culto de vocês, as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. É forte isso. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Eu não suporto vocês, nem o culto de vocês, nem o que vocês fazem. Eu odeio isso tudo, porque os pecados de vocês estragam tudo. Agora, irmãos, que ninguém se faça de besta, forçando a barra, para que o Senhor lhe aceite, com pecado e tudo. Se a nossa insistência com Ele for nessa base, Ele terá que no final nos colocar no inferno. Irmãos, Ele tem todos os motivos para nos lançar naquele lugar de horror eterno, mas nós não precisamos ser lançados lá, porque temos todos os motivos para não pecar. Ele garante essa condição para nós através da nossa morte e ressurreição juntamente com Ele, e Ele em nós vivendo sua vida fora do pecado. Não fique contra o Evangelho, mas creia. Amém, irmãos?